líderes que não são discipulados da forma como Jesus fez, provavelmente exercerão funções com bastante competência até, mas vai faltar o coração de Jesus na liderança deles. Os líderes da sua igreja já foram discipulados? Ser discipulado antes de assumir um cargo ou uma função de liderança é um pré-requisito na sua igreja? Os maiores problemas que você teve até hoje com líderes foram com aqueles que foram discipulados ou com aqueles que nunca foram discipulados? Bom, eu sei que essas perguntas também são incômodas e é sobre isso que a gente vai tratar hoje dentro do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial, nesse 7º episódio da série da Tríade do Pastor. A tríade é visão, desenvolvimento de líderes e como é que isso permite que você use seus dons no potencial pleno daquilo que Deus te deu. Bom, nesse episódio eu quero trabalhar o tema discipular treinando e treinar discipulando. Pode parecer só um trocadilho interessante, mas na verdade não é. Ele é base daquilo que Jesus fez com os 12. E para isso, essas perguntas que eu levantei são cruciais. Eu imagino que na grande maioria dos casos, os líderes da sua igreja não foram discipulados, porque a minha geração não foi discipulada, gerações anteriores não foram, e agora, só nesses últimos 10, 15 anos, é que esse tema tem cada vez mais surgido nas igrejas, com os líderes e com a liderança de forma geral, e que agora é que a gente está sendo despertado por Deus para ir para a essência da missão, que é o discipulado. Mas pode ser que, em alguns casos, a liderança da sua igreja foi discipulada, e glória a Deus por isso, e espero que isso te ajude a implementar ainda mais um programa contínuo de capacitação de líderes. Mas aí vem uma segunda questão, é se antes de assumir uma função de liderança na sua igreja, seja ela qual for, o discipulado é um pré-requisito, é parte do preparo para você assumir aquela função ou aquele cargo. E eu queria conectar mais uma questão com isso, que é os problemas que você já teve com líderes. Todos nós temos, sempre vai ter algum líder que vai causar algum problema. Eles foram causados por problemas que passaram por um processo de discipulado ou por pessoas que nunca foram discipuladas? Bom, obviamente, as nossas pesquisas indicam que a grande maioria dos problemas que os pastores têm com líderes são com pessoas que nunca foram discipuladas. Não foi trabalhado o seu caráter, sua integridade, a sua visão e a compreensão da missão de Deus. E essas pessoas que causam problemas são aquelas que mais carecem disso. Então, por isso, essa conexão entre treinar discipulando e discipular treinando é crucial para que você desenvolva um programa de capacitação de líderes ainda muito mais efetivo e prático no seu dia a dia. E é sobre isso, então, que eu quero dar algumas dicas bem práticas para você hoje, nesse episódio dessa série sobre a Tríade do Pastor. Bom, quando a gente pensa sobre discipulado e capacitação, existem algumas conexões muito profundas entre as duas coisas. O desenvolvimento de líderes de uma maneira contínua, ele precisa de um processo, que é aquilo que eu chamo de capacitação vivencial. Capacitar líderes não é simplesmente dar alguns cursos ou tarefas ou palestras motivacionais, como eu já falei em episódios anteriores. Ela envolve discipulado, treinamento e experiência. É uma segunda tríade dentro da tríade. Discipulado, desenvolvimento de líderes, treinamento e experiência faz parte desse tripé que vai gerar uma liderança capacitada e efetiva de longo prazo. Quando a gente pensa, em primeiro lugar, no discipulado como parte do desenvolvimento de líderes, a gente percebe que na metodologia de Jesus, esse foi o primeiro passo, na verdade. Mexer com a vida daqueles 12, mexer com o caráter deles, para depois delegar para eles uma função de liderança.
De outro lado, se a igreja já tem um processo de discipulado e ele dá recursos e ferramentas para que as pessoas avancem nesse processo, eu diria que você já tem um belo caminho construído para o desenvolvimento de líderes. Então perceba, sim, eu estou dizendo que o discipulado é um pré-requisito para o desenvolvimento de líderes. Por muitos anos eu desenvolvi líderes ou capacitei líderes de uma maneira muito pragmática e bíblica até. Mas até então eu nunca tinha colocado o discipulado como um pré-requisito. Quando eu descobri isso alguns anos atrás, ninguém me falou, ninguém me ensinou, eu tive que descobrir sozinho. Por isso hoje eu ajudo pessoas nessa descoberta, porque ela muda tudo. Quando eu descobri que se eu discipulasse pessoas primeiro, para depois capacitá-las para a liderança, isso mudaria tudo, gente, mudou tudo. As pessoas passaram a ter uma nova perspectiva, uma perspectiva bem diferente, que foi exatamente o que Jesus fez. Jesus foi do discipulado ao apostolado, ou seja, do discipulado à liderança. Ele não chamou aqueles 12 e falou assim, gente, eu estou pensando em plantar uma igreja, estou precisando de um grupo de presbíteros, diáconos, líderes, para formar essa igreja. Não, ele simplesmente chamou os 12 e falou, venham, me sigam. Ao longo da caminhada, ele foi testando, conhecendo, ensinando, mexendo com a vida deles, e lá no final é que ele disse, agora deixa eu ensinar as lições de liderança para vocês. Abacia a toalha, a liderança serviu, e foi aí que ele efetivamente passou o bastão e empoderou essas pessoas para fazerem diferença. Então, líderes que não são discipulados da forma como Jesus fez, provavelmente exercerão funções com bastante competência até, mas vai faltar o coração de Jesus na liderança deles. Percebe que você, pastor, pode ter gente muito competente ajudando você. Mas, na verdade, se essas pessoas não tiverem a compreensão do que significa ser discípulo de Jesus, chega um determinado momento que a competência não resolve. Às vezes a competência até atrapalha, porque elas não têm o coração de Jesus no seu processo de desenvolvimento como líderes dentro do reino. Jesus trabalhou o caráter primeiro, depois as competências. Eu não estou dizendo que é um ou outro, é um e outro. Você precisa das competências das pessoas, mas você precisa do caráter, do coração delas. Em vários momentos, Jesus se reuniu com os discípulos para lições bem práticas de liderança. Ele fazia perguntas, ele contava histórias, ele dava tarefas, agora vocês vão de 2 em 2, façam isso, depois voltem para a gente fazer a avaliação. Eles davam um relatório e uma avaliação era feita para saber como ir para o próximo nível. Ofereça então conteúdo bíblico e prático nesse processo de desenvolvimento, para que os líderes possam efetivamente causar um impacto no lugar onde eles estão, na igreja e fora da igreja. Ensine coisas bem práticas como princípios de administração, uso do tempo, planejamento. Eu lembro de um rapaz uma vez que participou de um curso que eu dei, a gente ficou muitos anos sem se encontrar, e um dia quando a gente se encontrou, eu nem estava lembrando dele direito, porque era uma turma bem grande, ele veio, me deu um abraço, agradeceu e falou assim, eu participei de um curso que você deu anos atrás, onde você ensinou a gente a usar a agenda. Eu falei, nossa, uma coisa tão simples, tão óbvia, mas aquilo tinha mudado a vida dele. Perceba que a gente precisa dessa experiência vivencial, de uma capacitação vivencial que trabalhe princípios bíblicos e práticos na vida das pessoas. Foi isso que Jesus fez. Depois do discipulado e da capacitação, você só vai saber se a pessoa está preparada efetivamente para a liderança, colocando ela à prova. Você tem que experimentar. Eu me lembro que eu participei da equipe pastoral de uma segunda igreja na minha vida, que a gente tinha vários pastores jovens participando. Eles se formaram, eles queriam participar de tudo e a gente ia testando eles. E eu me lembro de um deles, a primeira vez que ele pregou para um grande auditório, ele estava tremendo nas pernas, ele estava inseguro em alguns aspectos, mas a gente preparou ele, equipou ele, depois falou, agora vai lá e compartilha não só a exegese bíblica, mas compartilha a sua vida, compartilha o seu coração. E eu me lembro que depois daquela primeira vez, ele foi ganhando mais segurança, e hoje ele é pastor de uma grande igreja.
Ele tem impacto sobre a vida de milhares de pessoas, mas se a gente não tivesse colocado ele à prova para que ele pudesse crescer e testar tudo aquilo que ele tinha aprendido na teoria, dificilmente ele faria algo como ele está fazendo hoje. Foi o que Jesus fez com os 12. O ideal é criar uma conexão entre aquilo que você está ensinando e os movimentos práticos do dia a dia. Também é importante mentoria, que não é só uma palavra da moda, mas mentoria vem de centenas de anos atrás. É importante você ter um acompanhamento para que haja avaliações constantes, prestação de contas para que esses líderes possam efetivamente se desenvolver. Então, eu queria sugerir algo que nós usamos na Envisionar como nossa prática, nossa filosofia, na verdade, e que é base, por exemplo, desse material que a gente produziu, Como Capacitar Líderes na Igreja, do nosso programa chamado Lidere, que é um processo de desenvolvimento de líderes que você pode usar na sua igreja. Depois você pode fazer contato com a gente e saber mais sobre isso. E tudo isso que a gente faz tem também um tripé: envisionar, capacitar, multiplicar. A gente percebe que na prática foi exatamente isso que Jesus fez. O programa de desenvolvimento de Jesus tinha, em primeiro lugar, envisionar. Não é só porque é o nome da nossa organização, na verdade é o contrário. A gente escolheu esse nome porque era essa a primeira coisa que Jesus fazia, a primeira coisa que ele fez quando chamou os 12 e aquilo que ele fazia quando chamava outras pessoas. O que significa envisionar? Significa chamar pessoas com potencial para a liderança ou chamar pessoas que já estão na liderança e que precisam de um impulso para desabrochar sua visão, desabrochar sua vida. Vocês agora não serão mais pescadores só de peixes, pescadores de homens. É o descortinar de uma nova perspectiva sobre como você vai usar a sua vida. Envisionar significa um retrato mental do futuro, é vislumbrar um futuro brilhante, que foi o que Jesus fez com aqueles 12. Ele deu uma nova perspectiva de vida e de missão para aqueles pescadores. Mas depois disso, que ele falou, venham e me sigam, ele começou o processo de capacitação. Despertar um líder com ferramentas, conhecimento, experiência, mentores, equipe, recursos. Tudo isso faz parte da capacitação, do desenvolvimento das pessoas. A capacitação é essa etapa prática. Depois que você ganhou a visão, você desenvolve para potencializar. E aí qual foi a terceira coisa que Jesus fez? Multiplicação. Ele falou, eu estou dando primeiro a bacia, a toalha, para que vocês façam do mesmo jeito que eu fiz, mas além disso, eu estou dando uma missão. Vão, façam discípulos de todas as nações. E depois Paulo complementa isso, pastores, capacite os líderes, Efésios 4, para que eles desenvolvam, edifiquem a igreja, cumpram a missão, causem impacto no mundo. O que implica a multiplicação? Implica em que a visão de um líder gera um legado quando ela se multiplica. É uma semente que se torna uma árvore, gera novos frutos, mas não só novos frutos, novas sementes. A multiplicação também implica em que, por mais que você precise formar pessoas para a estrutura da igreja, são os líderes que se multiplicam ou que multiplicam a visão que vão efetivamente deixar um legado. É importante você entender, e eu repeti isso várias vezes e repito mais uma vez, que não basta capacitar líderes para a estrutura da igreja. Você está capacitando líderes para que eles vão pelo mundo e se multipliquem. Multipliquem novos discípulos, multipliquem novos líderes, multipliquem projetos, comecem novas organizações, novos projetos, empreendam no mundo corporativo, sejam os melhores profissionais e assim por diante. Então, o processo de desenvolvimento de um líder atinge o seu ápice quando ele envisiona outros, capacita outros e multiplica outros na sua visão. Bom, desafios de hoje que eu queria deixar para você. Primeiro, você poderia assumir um compromisso comigo hoje aqui de, a partir de agora, nenhuma pessoa na sua igreja que exerce liderança fará isso sem ser discipulado? É um grande desafio que eu quero deixar para você. Segundo desafio, você poderia assumir um compromisso aqui, um segundo compromisso comigo hoje,
de que vai iniciar um processo de discipulado com todas as pessoas que estão na liderança hoje te ajudando e que nunca foram discipuladas? Então percebam, o primeiro desafio, ninguém vai entrar na liderança sem ser discipulado. Segundo desafio, ninguém que está na liderança vai deixar de ser discipulado para poder exercer uma liderança melhor. Eu espero que você tope esses desafios, arregace as mangas e comece. Nós estamos prontos para te ajudar. E eu espero ouvir falar, então, da sua história e da história dos líderes que você vai desenvolver. No próximo episódio, a gente vai trabalhar um pouquinho como empoderar e como delegar para os líderes. Grande abraço e até lá!